Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite, diretamente de Porto Alegre. Estou aqui nos estúdios da CBN, da Rádio Gaúcha, em Porto Alegre, com transmissão ao vivo para todo o Brasil. Boa noite, Carol Moran. Você me ouve bem, me vê bem? Eu estou no meio num voo às cegas aqui. Te ouço, te vejo muito bem. Boa noite, minha amiga. Boa noite de novo para os ouvintes. Estou acompanhando sua saga para chegar em Porto Alegre pelas redes sociais. Já sei que foi super bem recebida pelos nossos amigos aí na CBN Porto Alegre. Nem imagino como é que tem sido para eles que estão nessa linha de frente aí desde o começo, né? Carol, vou te dizer que, assim, quando a gente vê a desolação aqui ao vivo, é muito pior do que tudo que a gente vê de imagem, tudo que a gente lê, porque está muito perto, está ali realmente na casa das pessoas, no dia a dia das pessoas, e ainda assim o povo gaúcho recebe quem chega de fora com a maior alegria, com a maior cortesia. Você vê que tem ali uma garra de reconstrução, então de fato faz diferença estar em loco. Minha solidariedade a todos. A gente vai falar ainda muito desse assunto aqui no Viva Voz hoje, porque continua concentrando as atenções de todo o país, e a gente já começa chamando a Isis Tassiarini lá de Brasília para anunciar e atualizar para a gente as mais recentes decisões e ações do governo federal em relação à crise, à tragédia gaúcha. Isa, boa noite. Vera, muito boa noite a você, a Carol e aos ouvintes. O presidente Lula sugeriu, numa declaração feita há pouco, criar um fundo internacional para financiar a recuperação do Rio Grande do Sul. A ideia é que o modelo funcione como Fundo Clima, que é administrado pelo BNDES, conta com 2 bilhões de dólares para financiar a transição energética e permite empréstimos com juros entre 1% e 8% ao ano. Lula disse agora há pouco em um evento com o setor do aço no Palácio do Planalto que o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, ou qualquer outro banco poderia propor a criação desse fundo financiado por quem polui o meio ambiente, como empresas. Lula ainda afirmou que recuperar o Rio Grande do Sul é ter a chance de fazer a economia crescer. Ao invés da gente ficar lamentando, a gente tem que ir para cima e tentar dizer que nós vamos recuperar o Rio Grande do Sul, que não vai faltar recurso para a gente ajudar o Rio Grande do Sul, que quem sabe o Aloysio Mercadante ou um outro banco qualquer propõe a criação de um fundo internacional para que as pessoas que poluem o planeta dê dinheiro para a gente ajudar a recuperar o Rio Grande do Sul. A recuperação do Rio Grande do Sul é a possibilidade da gente fazer a economia nossa crescer mais ainda. Isa, o presidente falou sobre novas linhas de crédito que estejam sendo estudadas para ajudar aqui a recuperação do Rio Grande do Sul? Vera, ele não fala, mas existe essa possibilidade muito forte sendo discutida de criar essa linha de crédito especial para ajudar na reconstrução do Estado. A ideia é que esses recursos venham especialmente do Tesouro. Esse dinheiro seria destinado a pequenas e médias empresas e governos estaduais, e a ideia é que esse crédito especial seja administrado e coordenado pelo BNDES, assim como o Fundo Clima também, Vera e Carol. Oi, Izzy, tem estimativa de valor para esse crédito? Carol, não há ainda qualquer previsão de valor ou pelo menos estimativa, mas há uma indicação de que a reconstrução do Estado custaria mais de 10 bilhões de reais, o que não necessariamente seria o valor da linha de crédito, né? É apenas um cálculo que tem sido feito aí internamente, tanto por especialistas quanto também pelo governo. O dinheiro seria desembolsado ao longo dos anos para financiar ações de reconstrução e também para cobertura de perdas e danos. Hoje, mais cedo pela manhã, o diretor do BNDES, que foi ex-ministro, Nelson Barbosa, explicou que isso vai exigir uma parte de recursos reembolsáveis de financiamento
planejamento e outra parte de recursos não reembolsáveis, como transferência de investimento público. As condições estão sendo definidas. Você tem demanda tanto dos entes públicos, como também tem demanda para pequenas e médias empresas, como também para reconstrução de infraestrutura. Isso vai exigir uma parte de recursos não reembolsados, de transferência de investimento público, mas também uma outra parte de recursos reembolsáveis de financiamento. E como isso tem um aspecto muito específico, porque lida com cobertura de perdas e danos, também com reconstrução de infraestrutura. E não só a mesma infraestrutura do passado, mas uma infraestrutura resiliente a eventos como esses que ocorreram. Então isso está sendo coordenado, envolve só o BNDES, envolve vários ministérios e, sobretudo, envolve a coordenação do Ministério da Fazenda. Essa ideia de criar uma linha de crédito é discutida entre o Ministério da Fazenda, do Planejamento e o BNDES. Lembrando que na semana passada o BNDES já tinha anunciado algumas medidas, como a suspensão por 1 ano dos pagamentos de prestações vencidas ou que iriam vencer de financiamentos contratados com o banco e a dilatação daquele prazo de amortização de empréstimos para clientes de municípios mais atingidos pelas enchentes. Eu volto com você. Pois é, Carol, a gente falava aqui desde o início, né, dessa crise, que tudo que a gente viu em termos de anúncio de dinheiro, de medidas, era pouco, perto do que seria necessário para reconstruir o Estado. Você chega aqui, você vê a dimensão da tragédia, você vê que a água ainda não baixou. Isso é uma coisa muito impressionante, ela vem baixando, claro, mas ainda tem muitas regiões de alagamento. Então, a quantificação das perdas vai demorar muitíssimo. Tem cidades que ainda estão muito assoladas pela lama, pela água, tem todo o trabalho de retirada do lixo, que ainda nem começou, de construção dessas cidades provisórias ou não, de moradias provisórias ou não. E o próprio governador Eduardo Leite, na rodada de entrevistas que deu nesse fim de semana, já reviu completamente aquele valor de 19 bilhões que ele tinha previsto como sendo necessário no início da crise. Aqui a gente já vê propaganda na televisão de bancos oferecendo linhas de crédito voltadas para a reconstrução do Estado, e a entrada do BNDES era uma coisa natural. É um banco que serve justamente de fomento e as empresas gaúchas perderam praticamente tudo. Então, a gente vai ver ainda muitas novas medidas serem anunciadas ao longo das próximas semanas, com um adendo bastante preocupante, que a gente começa a ver muitos desabrigados e também efeitos das chuvas em Santa Catarina também, minha amiga. Pois é, e a situação ainda é preocupante, né, Vera? Porque tem previsão de mais chuva aí nos próximos dias, esse escoamento do Guaíba também vai afetando as cidades mais abaixo ali no litoral gaúcho, então a situação realmente ainda é bastante preocupante. Vamos acionar a Maria Regina, ela tem aí um panorama de como é que está a situação hoje no Rio Grande do Sul, atualizando os números. Oi, Maria Regina, boa noite de novo para você. Boa noite, Carol, Vera, quem nos acompanha. A gente traz aqui uma primeira notícia positiva em meio a tantas situações delicadas que a gente tem acompanhado por aqui no Rio Grande do Sul, mas é em relação ao nível do Guaíba, que a gente segue observando, e ele baixou mais um pouco hoje no final da tarde, início de noite, agora está em 4 metros e 23 centímetros. Para a gente ter uma ideia, essa é a menor medida desde o dia 13 de maio. Então, uma notícia aí positiva diante desse contexto que a gente tem vivido aqui na capital. Lembrando que a cota de inundação do Guaíba em Porto Alegre é de 3 metros. E as áreas alagadas aqui em Porto Alegre, elas hoje começam também a apresentar alguma redução no nível de água, por exemplo, do centro histórico, algumas regiões da zona norte da capital, onde aos poucos a gente começa a visualizar cenas de comerciantes, moradores já iniciando aquela limpeza das lojas, das casas, dos locais que foram muito afetados, né? Há regiões ainda alagadas, mas já se começa a visualizar um pouco mais desse trabalho de limpeza iniciando em algumas áreas aqui da capital. Ainda assim, falando do nível do Guaíba, a projeção feita por especialistas, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é de que o volume do Guaíba só volte para a cota de inundação possivelmente ali no início do mês de junho.
Em relação ao nível da Lagoa dos Patos, em Rio Grande, daí na região sul do estado, a gente vem acompanhando também, medição feita hoje, atualizada pela Prefeitura da cidade de Rio Grande, é de 2,05 metros, 15 centímetros acima do nível do cais, que é a cota de inundação, e a cidade ainda tem mais de 600 pessoas em abrigos nesta segunda-feira, o que foi divulgado hoje pela Prefeitura. A cidade é muito plana, então mesmo que não seja mais o que tenha baixado, já houve alguma redução ali no nível da Lagoa dos Patos, mas ainda assim esse nível acima da cota de inundação acaba atrapalhando bastante por lá. E em relação à questão de defesa civil aqui do estado, a gente teve uma atualização divulgada agora há pouco. São 157 mortes confirmadas, 85 pessoas seguem desaparecidas, subiu para 464 o número de municípios que registraram estragos, e há ainda mais de 580 mil pessoas desalojadas e mais de 76 mil pessoas que estão em abrigos. Uma informação importante também que a gente teve a confirmação agora há pouco é da primeira morte por leptospirose aqui no Rio Grande do Sul. Desde o início das enchentes foi confirmada que a vítima era um morador do município de Travesseiro, que fica na região do Vale do Taquari, e segundo a Secretaria Estadual da Saúde, esse paciente teve a casa alagada, não quis deixar o local, e esse é considerado o primeiro óbito por leptospirose desde o início das enchentes que atingem o estado. Essa amostra do material tinha sido entregue para o Laboratório Central do Estado, então que confirmou hoje a ocorrência dessa morte, portanto. Vera e Carol. Maria Regina, boa noite. Não te vi ainda aqui na redação, mas se você estiver por aqui depois, quero te dar um abraço, conhecer pessoalmente. A gente tem essa situação aí dos abrigos, né? E um começo de tentativa de retomar as aulas. Tem alguma previsão para o deslocamento dessas pessoas? Alguma coisa em relação ao aluguel social ou a moradias provisórias? Como é que está esse negócio? É um processo que está ainda bastante lento, né, Vera? A gente não tem aqui essa atualização no momento, se já iniciou, mas até nessa questão de retorno das aulas que você citava, tivemos hoje, por exemplo, aqui em Porto Alegre, um retorno gradual, algumas das instituições voltando às atividades hoje, são aquelas que não foram afetadas tão diretamente. Sim. Cerca de 20 escolas aqui da rede municipal de Porto Alegre hoje puderam fazer esse retorno, né? Ainda algumas previstas para amanhã e quarta-feira, mas está tudo assim, né? Até porque muitos desses locais, há escolas, por exemplo, que também estão sendo utilizadas como abrigos aqui no estado. Então, esse tem sido também um retorno, um movimento gradativo que vai sendo feito dessa retomada. E os números que a gente percebe em relação a pessoas desabrigadas e a desalojados, eles não têm se alterado assim tanto, ainda seguem bastante elevados, né? A atualização agora das 6 da tarde, por exemplo, indicando isso, 76.188 pessoas que estão em abrigos. A gente não observa assim uma redução tão expressiva. Bom, nos desalojados passa de 580 mil, então ainda há muita essa necessidade, né, das pessoas estarem buscando ou esses locais de abrigos públicos ou mesmo estarem nas casas ainda de familiares, não podendo retornar, não tendo essa condição de retorno para casa nesse momento. Obrigada, Maria, pelas suas informações. Pois é, Carol, a gente vê isso aqui, vê muito lugar ainda sem água, caminhão-pipa circulando pela cidade e as pessoas com muitos galões abastecendo nesses caminhões, estabelecimentos que não puderam retornar ainda às suas atividades, salão de cabeleireiro, café, restaurante, porque não tem água, justamente. Então, a normalização dos serviços ainda é algo muito distante do cotidiano do gaúcho e do morador de Porto Alegre. Quem está ainda por aqui como repórter enviado especial, o nosso Bruno Teixeira, que é gaúcho, mas é repórter da CBN em São Paulo. Bruno, boa noite. Ainda não nos encontramos por aqui também, mas você tem mais informações sobre essa logística da volta às aulas, né? Conta pra gente. É isso, Vera. Boa noite a você, boa noite aos ouvintes. 26 escolas municipais de Porto Alegre voltaram às aulas nesta segunda-feira, em meio aos estragos provocados pelas enchentes. Outras 30 unidades devem retomar as atividades
amanhã, conforme a Prefeitura. A rede municipal de Porto Alegre é formada por 99 escolas, divididas entre educação infantil e ensino fundamental. Há também creches que funcionam de forma conveniada. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, todas as escolas da rede, as 219 parceiras, foram atingidas pelas enchentes. Hoje, há 14 escolas do município e 12 da rede conveniada, total ou parcialmente alagada. Os prédios sofreram sérios danos em suas estruturas. Uma delas é a Escola de Educação Infantil Tio Barnabé, localizada entre os bairros Azenha e Menino Deus, que são bairros mais centrais aqui de Porto Alegre. Eu estive na frente dessa escola durante a tarde. Por lá a água chegou a 1,5 metros de altura e esse alagamento atingiu os espaços de recreação, de aprendizagem, cozinha, biblioteca e área administrativa. A entrada da escola está tomada por lixo e há registro até de peixes mortos no pátio. Quando eu caminhei em frente à escola, dá para sentir um cheiro muito forte de esgoto. Isso tem preocupado muito os pais de crianças com quem eu conversei que são dessa escola, porque a escola não tem uma previsão de retorno. Conversei com a Secretaria de Educação aqui de Porto Alegre, que afirmou que a administração só conseguiu acessar a escola nessa semana em função do recuo das águas e confirmou também que não há uma previsão de realocação dos alunos em outros espaços. Enquanto isso, a rede estadual de ensino também tenta retomar as aulas em algumas cidades. Em Canoas, uma das mais afetadas, o retorno deve iniciar nesta terça-feira. Em Porto Alegre, a situação ainda é avaliada pelo governo do estado e a expectativa é que o retorno ocorra ainda nesta semana. Se falou em terça ou quarta-feira, mas essa data ainda não está certa. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, 378.887 estudantes foram impactados pelos estragos provocados pelas cheias em todo o estado. Foram 1.058 escolas em 248 municípios. Destas, 86 estão servindo como abrigo. Eu falo da frente do Colégio Júlio de Castilhos, o maior do estado, que é uma das escolas que está nessa situação, virou um grande abrigo para pessoas que vieram de outros municípios. 194.907 estudantes não têm previsão para voltarem aos estudos, de acordo com o órgão. Esse balanço foi divulgado na manhã de hoje. Na rede particular, pesquisa realizada pelo Sindicato de Ensino Privado do Estado mostra que 14% das instituições tiveram as estruturas afetadas pelas enchentes, mas algumas cidades que foram muito afetadas não responderam a essa pesquisa. Vera. Bruno, obrigada pelas suas informações. Pois é, Carol, assim como em tudo, também nos desastres climáticos e também nas tragédias decorrentes deles, tem um desnível social muito grande na forma como isso atinge a vida das pessoas. Esse dado que o Bruno trouxe, ele fala por si. Nas escolas particulares, só 14% foram atingidas e tiveram as aulas ali suspensas. Isso nas cidades que não foram completamente tomadas pelas águas. E, em compensação, nas redes municipais e na rede estadual, o desarranjo é muito maior, elas acabaram sendo usadas como abrigo, também não tinha muito como fazer de outra forma diante de uma emergência dessa monta, mas assim como na pandemia, as perdas educacionais para alunos das redes públicas vão ser muito maiores do que na rede privada de ensino, e é outro gargalo que vai ficar para ser corrigido, sabe-se lá quando, sabe-se lá de que maneira, com que instrumentos. A educação é sempre a primeira a parar e a última a voltar quando acontecem desastres dos mais diferentes tipos, né? E quando a gente ouve o relato da Maria Regina, né, Vera, esses números, a gente vai falando dos números e fica até meio anestesiado, mas é uma enormidade, mais de 70 mil pessoas em abrigo e muitas não têm para onde voltar. Não é porque estão no abrigo porque a casa está alagada e aí a água vai baixar e vai voltar. Tem gente que não tem para onde voltar, que a casa foi completamente destruída. Como é que se lida com 70 mil pessoas abrigadas, fora quem está desalojado, está na casa de parentes? É uma enormidade, são números que a gente não tem ideia mesmo, né? E ninguém tem ideia de como vai fazer para realojar essas pessoas, porque se fala em construção de cidades provisórias ou construção de bairros provisórios, mas se você olhar ali na região do Vale do Taquari, que sofreu com uma enchente no ano passado, em setembro, portanto há menos de um ano, praticamente nada foi feito em termos de moradias para aquelas pessoas que já tinham perdido tudo. Tem toda uma questão de burocracia
burocracia envolvendo as contratações do Minha Casa Minha Vida, as outras linhas de financiamento e de construção. Fala-se em construções ali usando materiais sustentáveis, mas toda essa tecnologia é algo que está sendo buscado agora em meio à crise, portanto não foi feito de maneira preventiva. Não se sabe onde vão ficar esses bairros ou cidades provisórias e como vai ser a corresponsabilização dos entes, né, da União, do Estado e dos municípios na cessão do terreno, indenização a proprietários eventualmente de terrenos, construção dessas casas, que tipo de contratação vai ser feita em termos emergenciais. Então, essa questão da habitação no pós-tragédia ainda está muito incipiente. A gente ainda vê mais cartas de intenção e ideias ali que estão saindo dos comitês e dos gabinetes, mas pouca implementação de fato dessas políticas. Acho que agora também vai levar um longo tempo, né, Vera? Todo mundo ainda vai ter que virar essa chave, né, desse primeiro momento de atender as pessoas e esse auxílio mais emergencial para um segundo momento da reconstrução, que vai levar um tempo longo, né? Não tem muito jeito. Tempo longo. Até lá, talvez usem vagas em hotéis, em pensões, em imóveis que estejam desocupados. Tem todo esse mapeamento sendo feito também, Carol. Vamos para o nosso intervalo, depois Repórter CBN e voltamos com a continuação do Viva Voz depois disso. Não sai daí. Estamos de volta com o Viva Voz e agora a gente volta a falar do Rio Grande do Sul, mas a partir de São Paulo, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esteve num almoço na capital paulista nesta segunda-feira e falou a respeito de como o Congresso tem sim responsabilidade em tratar os temas da questão ambiental. É uma responsabilidade que, aliás, não está usando bem. Daniel, conta pra gente o que o Pacheco falou. Oi, Vera, boa noite a você, boa noite aos ouvintes do Ponto Final. É isso, Pacheco foi questionado se a tragédia no Rio Grande do Sul poderia causar a paralisação da tramitação de projetos de lei que flexibilizam as regras de preservação ambiental. Ele pontuou que há erros e acertos nas decisões do parlamento sobre o tema, mas disse que o legislativo está antenado e comprometido em encontrar um denominador comum entre desenvolvimento e sustentabilidade. Estamos muito comprometidos com essa linha, não há dúvida alguma que não seremos irresponsáveis, nem irresponsável fiscal, nem irresponsável ambiental. É o nosso papel ouvir a sociedade, ouvir os especialistas. Eu quero muito receber os ex-ministros de meio ambiente, que já recebi de uma outra vez também, contribuíram muito para diversos projetos que a gente estava naquele momento debatendo. Quero receber a sociedade civil. Eu fui criticado por dizer que eu recebo a Anitta, mas é meu papel e minha obrigação. Pacheco citou a Anitta porque ela foi uma das pessoas que afirmou pelas redes sociais que o Congresso estaria passando a boiada na área ambiental. Pacheco afirmou que vai receber a artista para conversar sobre esse tema. E aí, na fala sobre responsabilidade ambiental, Pacheco argumentou que o Congresso teve cautela ao discutir o PL da regularização fundiária e o PL de licenciamento ambiental. Ambos projetos estão na última fase indo para o plenário do Senado agora, né? E já foram aprovados na Câmara. Mas aí eu conversei com o secretário executivo do Observatório do Clima, o Márcio Astrini, e ele lamentou o conteúdo desses projetos de lei. Segundo ele, esses projetos enfraquecem a capacidade dos governos de cuidar do meio ambiente. A gente tem ali anistia a grileiros de terra, que são pessoas que roubam terra pública. A gente tem esse projeto de lei de licenciamento ambiental, que enfraquece, é um golpe mortal no licenciamento ambiental no Brasil. Mas é um projeto de lei que aumenta exponencialmente o desmatamento na Amazônia, é um projeto de lei que tira a proteção de diversos biomas no Brasil. Bioma Pampa, no caso do Rio Grande do Sul, que forma ali a região de forma majoritária, acaba com a proteção no Pantanal, no Cerrado, na Caatinga.
Olha, o Aestrini reconheceu que em 2022 o Pacheco chegou a travar que 4 projetos que representavam retrocessos ambientais tramitassem com urgência. Esses projetos voltaram para debate, mas agora esse número de projetos que representam retrocessos ambientais aumentou. Segundo ele, são 25 projetos que tramitam no Congresso desse tipo e que podem representar esses retrocessos ambientais. Enquanto isso, Pacheco defende, o Congresso, afirmando que existe sim responsabilidade ambiental. E o que a gente vê é uma disputa, do governo federal tendo a incapacidade, de conseguir travar esses projetos de ruralistas e da bancada do agro. Vera. Ô, Daniel, além dessa questão ambiental e da questão do Rio Grande do Sul, o presidente do Senado também falou sobre a PEC do quinquênio, né? Isso, falou. Ele afirmou que foi retirado da pauta temporariamente diante da calamidade no Rio Grande do Sul. Segundo ele, essa medida vai passar por uma nova avaliação de impacto financeiro para depois, assim, voltar para o plenário. Para discussão, no caso. O presidente do Senado também defendeu que, se possível, o Congresso aprove uma regulação da inteligência artificial antes das eleições. E, por fim, Vera, Pacheco voltou a deixar aberta a possibilidade de sair da política e chegou a sugerir durante a palestra que estaria voltando à advocacia. No entanto, logo depois, ele foi questionado se gostaria de concorrer ao governo de Minas Gerais em 2026 e afirmou que todo mineiro que está na política sonha em dirigir o Estado. Vera. Obrigada, Daniel, pelas suas informações. Bom, se essa PEC do quinquênio ficar travada e sair da pauta, é a única boa notícia advinda dessa tragédia tão triste aqui no Rio Grande do Sul, porque essa PEC é um escárnio. A gente falou bastante dela aqui antes de realmente o foco todo do noticiário ser deslocado para o Rio Grande do Sul. Ela não tem o menor propósito e ela vinha sendo defendida pelo presidente do Senado quase como uma maneira dele recompor as suas boas relações com o judiciário depois de ter patrocinado também ele uma série de pautas contrárias ao Supremo Tribunal Federal. Agora, ele falar que o Congresso tem sensibilidade ou tem responsabilidade em relação aos temas ambientais chega a ser meio risível, porque mesmo depois do início da crise aqui, mesmo depois das chuvas terem assolado o estado, muitos dos projetos do tal pacote da destruição, pacote que é composto por 25 medidas que afrouxam totalmente a legislação ambiental, flexibilizam limites para desmatamento, para ocupação de terras até na Amazônia. 8 desses 25 projetos avançaram no Congresso depois da catástrofe aqui no Rio Grande do Sul. Então, parece que para alguns a ficha de que se trata de uma situação realmente decorrente das mudanças climáticas, mudanças essas que são uma resposta à ação do homem sobre a natureza, essa ficha ainda não caiu para o Congresso Nacional. Eles estão aprovando, de fato, medidas emergenciais para o Rio Grande do Sul, aprovaram a suspensão temporária do pagamento da dívida, o pacote ali, o projeto da calamidade, o decreto da calamidade, mas aquilo que é a longo prazo segue como se nada tivesse acontecido, como se uma coisa não tivesse correlação alguma com a outra, quando a gente sabe, e os gaúchos sabem da pior forma possível, perdendo tudo que eles têm, que sim, que essas coisas estão relacionadas, que não é mais possível postergar uma resposta a essas ações que acabam elevando a temperatura do planeta e provocando em intervalos cada vez mais curtos e com força cada vez maior esse tipo de desastre climático. Carol. Ô Vera, já que a gente está falando de política, você publicou agora há pouquinho no seu blog uma informação sobre aquela possibilidade de adiamento de eleições no Rio Grande do Sul. Já se começou um debate sobre isso. Tem alguma chance? Olha, isso foi dito pelo governador Eduardo Leite numa entrevista que ele deu ao Globo. Ele deu uma entrevista também à Folha de São Paulo. Já à noite vai conceder uma entrevista ao vivo ao Roda Viva às 10 da noite. Ele está fazendo esse conjunto de prestação de contas aí do que está sendo feito pelo governo depois da tragédia. E na entrevista ao Globo, ele aventou a possibilidade de as eleições serem adiadas. Ele não chegou a defender isso, mas ele disse que é a hora de fazer essa discussão.
porque, segundo ele, há claramente uma perda de capacidade efetiva de ação se você troca toda a administração, todos os quadros, etc., nas prefeituras, e também porque o desvio do foco para fazer campanha, para falar de outros temas de eleição, não teria sentido no momento em que o Estado precisa ser reconstruído. Então, logo de manhã eu li essa entrevista, eu fui a campo apurar com os ministros do TSE se tinha algum eco na Justiça Eleitoral essa ideia de se adiar as eleições municipais de outubro em razão da catástrofe. O que eu ouvi deles é que zero. Seja porque isso ainda não foi um assunto levado e discutido efetivamente com a Corte Eleitoral, seja porque eles dizem que está muito em cima, que não seria possível fazer uma logística à parte da logística eleitoral, que já é muito complexa, envolve testes de integridade, transporte de urnas e toda essa questão de segurança que a gente sabe, fazer uma para a eleição inteira e depois outra de novo só para o Rio Grande do Sul. Eles rechaçam qualquer comparação com a pandemia, quando essa decisão do adiamento, e mesmo assim por pouco tempo, por um mês e pouco, foi tomada com mais antecedência e tomada para todo o país, e porque significaria de novo esticar mandatos, a revelia do que diz a lei, né? A lei estabelece o prazo dos mandatos, isso é uma coisa muito complicada, você mexer na duração de mandatos eletivos. Então, não encontrei nenhuma acolhida de parte dos ministros do TSE que eu consultei reservadamente para essa ideia que o governador está defendendo. Se isso ganhar ali impulso político, inclusive por parte dos prefeitos, dos candidatos a prefeito, das bancadas, principalmente da bancada gaúcha, tanto na Câmara como no Senado, isso poderá chegar ao TSE na forma de uma provocação. Mas até aqui, eles disseram inclusive isso, a chance é zero. Então, vamos ver se isso permanece ou se, diante da evidência de que vai levar muito tempo para reconstruir, Carol, eles reveem essa ideia. Vamos seguir falando de política, Vera, porque a Milena Teixeira tem apuração aí também sobre esse zum de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, poderia estar de mudança de partido. Vai para o PL ou não vai, Milena Teixeira? Boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite, Vera. Boa noite para os nossos ouvintes. Olha, Carol, pelo menos não agora, viu? Interlocutores do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, negam que ele vá para o PL nesse primeiro momento. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ele afirmou que durante um jantar há cerca de um mês, Tarcísio teria dado a entender que a mudança de partido ocorreria em junho. Há alguns meses, a gente lembra, né? Tarcísio ameaçou deixar o Republicanos sua atual sigla, caso a legenda passasse aí a integrar a base de Lula. Mas, na avaliação dos aliados do governador, não há nenhum movimento nesse momento de migrar de partido por parte de Tarcísio. O que há nesse momento, segundo eles, Carol, é uma pressão por parte de Valdemar, que quer aí, segundo eles, um novo produto para vender, para atrair mais prefeitos para o PL, para fortalecer as coligações nas cidades. Eles dizem ainda que, apesar dessa pressão, Tarcísio não deve ceder, né? Existe aí essa pressão para que Tarcísio anuncie oficialmente a troca de sigla, mas que isso não vai funcionar, pois o governador de São Paulo não vai fazer isso agora. Inclusive, em entrevista à CNN, o próprio Tarcísio negou a informação de Valdemar, mas cedo ele disse que não há esse movimento. E aí os membros do Republicanos, eles afirmam que Tarcísio não comunicou a ninguém da sigla sobre a própria saída. Eles também avaliam aí uma ofensiva por parte de Valdemar, especialmente porque ele falou isso abertamente. A gente lembra, Carol, que Tarcísio é ex-ministro da infraestrutura de Bolsonaro. Ele é apontado aí como possível candidato do ex-presidente nas eleições de 2026, já que Bolsonaro está inelegível. Desde que começou no governo de São Paulo, Tarcísio tem tentado aí se equilibrar entre acenos à base bolsonarista e a tentativa de se apresentar como moderado em relação à extrema-direita. Vera e Carol. Milena, a gente tem no ano que vem uma outra eleição, que na verdade é uma eleição interna corporis, mas que é a troca da presidência da Câmara. Arthur Lira vai deixar o comando da Câmara e essa campanha já está a todo vapor. Como essa mudança aí de partido do Tarcísio também tem como pano de fundo essa disputa na Câmara?
Pois é, Vera, como você disse, a eleição é só ano que vem, mas as articulações estão a todo vapor aqui em Brasília. Essa mudança pode ser positiva para o presidente do Republicanos, para o Marcos Pereira, que é pré-candidato à presidência da Câmara dos Deputados. E por quê? Os dirigentes do Republicanos, eles me disseram o seguinte: se Tarcísio for para o PL, vai ficar mais fácil que Marcos consiga o apoio do Palácio do Planalto, porque hoje o governo Lula, vê dificuldade em apoiar um candidato que faça parte do partido de Tarcísio, já que a gente lembra, o governador de São Paulo pode disputar a presidência contra Lula ou contra outra pessoa indicada pelo governo, apoiada pelo governo em 2026. Então, na avaliação aí de membros do Republicanos, ficaria melhor para que o Marcos Pereira tivesse aí esse apoio do Planalto, esse apoio de Lula. Até agora, a gente lembra que o candidato número 1 do Palácio do Planalto é o líder do PSD, Antônio Brito. O Marcos Pereira, na avaliação dos próprios dirigentes, aparece ali como um número 2, mas essa saída de Tarcísio poderia interferir na decisão de Lula. Lembrando que a eleição para os comandos da Câmara e do Senado só devem acontecer aí em fevereiro de 2025. Vera. Obrigada pelas suas informações, Milena. Você veja, Carolina Moran, como os interesses pessoais falam mais alto na cabeça dos políticos, né? Perder o governador de São Paulo, com tudo isso que significa aí, em termos de capilaridade do maior estado da federação, o segundo maior orçamento do país, né? Atrás só do da União. E a pessoa está pensando na sua eleição para a presidência da Câmara, quer dizer, portanto, no seu cartório ali. Pode ser até bom que vai ter o apoio do governo, mas vai perder o governo de São Paulo, quer dizer, não faria sentido nenhum se não fossem os políticos muito focados na sua própria, no seu próprio umbigo e não no retrato maior, né? Parece que tudo está girando em torno da sucessão na Câmara e no Senado, né, Vera? Não é só o Marcos Pereira. A gente sempre volta para esse mesmo ponto, seja o Pacheco e seu grupo, Lira e seu grupo, tá todo mundo advogando em causa própria, né? E para o povo que está ou embaixo d'água ou com outros problemas da vida real, isso aí não importa nada, mas é nisso que os políticos estão pensando. A gente para por aqui o Viva Voz de hoje, vai para um rápido intervalo e a Carol continua o ponto final com vocês até às 8 da noite. Carol, até amanhã. Até, Vera, um beijo, bom programa mais tarde. Espero a audiência de todos mais tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Intervalo.